Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre silicone, diário do meu silicone, como que foi a minha experiência com essa cirurgia que muitas meninas têm vontade de fazer. Então eu vim falar aqui um pouco sobre, eu tenho até um outro vídeo aqui no canal falando valor, a minha experiência, onde que eu fiz. Só que como eu estava no começo de gravação, não entendia muito bem sobre vídeo, sobre áudio, o vídeo não ficou muito bom, eu confesso, eu tive até alguns feedbacks nos comentários do vídeo falando que a música ficou muito alta e realmente tá péssimo, você não consegue. Hoje, inclusive, eu fui ver o vídeo para ver se tinha algumas informações lá que seria interessante trazer para esse também. Eu realmente nem eu estava conseguindo entender o que eu estava falando. Então, foram alguns feedbacks que me fizeram crescer. Hoje estou com uma câmera melhor, estou com um microfone. Então, é isso, pessoal. Vou esclarecer questão de valores, de clínica, todas as informações que eu tenho lá naquele vídeo e mais algumas outras perguntas que a galera me manda lá no Instagram. Eu vou trazer aqui, tá? E detalhe, novidade também, depois de 2 anos da minha cirurgia, sim, fazem 2 anos que eu fiz a minha cirurgia, a clínica onde eu fiz a Silicone Center, eles me convidaram para ser parceira deles. Eu sou a nova embaixadora da Silicone Center, então tem presente para você que me segue, você que tem interesse em fazer a cirurgia. Fica aqui no vídeo que tem uma novidade bem legal para vocês, tá bom? E eu já vou começar falando dessa novidade, pessoal. Para quem vai na Silicone Center em qualquer outro lugar, a primeira consulta a gente paga, né? Para poder conhecer o doutor. Antes de eu fazer a cirurgia, eu acompanhava muito o trabalho. Lá na Silicone Center eles têm vários médicos e hoje tem mais ainda, porque há 2 anos atrás eram só algumas clínicas, hoje eles têm muito mais clínicas, eu acho que são mais 3 ou 4. Eu fiz lá na Vila Mariana e eu conheci lá o Dr. Alfredo, tá? Eu acompanhava as redes sociais da Silicone Center e eu sempre vi o pessoal falando muito bem do Dr. Alfredo. Não que os outros não fossem bons, tá bom, pessoal? Mas eu olhando os resultados de como ficava a cirurgia, nós tínhamos um grupo no Facebook onde as meninas postavam o resultado, né? Realmente postavam o resultado de como ficava. E eu sempre me identifiquei mais com o trabalho do Dr. Alfredo. Então, eu decidi fazer com ele. A agenda dele era muito mais lotada do que dos outros, tanto que eu tive que esperar uns 5 ou 6 meses para poder fazer. Fiz na época de Covid, foi muito difícil porque foi adiado algumas vezes. Até a minha prótese trocou, porque na época, como estava tudo fechado, teve falta da prótese que eu tinha combinado com o doutor para colocar, eu acabei trocando por outra, não me arrependo, acredito que foi muito melhor até da outra que eu ia colocar. Então você que me acompanha, vou deixar um link aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Você que agendar sua primeira consulta lá na Silicone Center, seja em qualquer das unidades, você ganha a primeira consulta gratuita, tá? Ganha gratuita, né? Então você tem a sua primeira consulta gratuita. Então, pessoal, não desperdice essa oportunidade, tá? Se eu tivesse a primeira consulta gratuita, lá na época que eu fiz, eu ia gostar bastante, já era um valor aí de um exame, porque a gente faz muitos exames, né, quando vai fazer a cirurgia antes, a gente tem que fazer muitos exames para ver se tá tudo certinho, então é o valor aí de alguns exames já que você tem que fazer, então economiza, aproveita essa oportunidade, você clica no link e você vai ser direcionada para um campo onde você vai preencher com seus dados, qual unidade que você prefere se consultar, e lá nessa primeira consulta, pessoal, você aproveita para tirar todas as suas dúvidas, tá? Na primeira consulta, como que é? O doutor ele vai medir, ele vai tirar as medidas do seu tórax, verificar qual que é o espaçamento aqui da sua caixa torácica, porque isso vai impactar muito na questão da prótese, de quanto em ml que você pode colocar. Eu, por exemplo, pessoal, eu tenho a caixa torácica larga, tá vendo? Aqui é largo, meu ombro é largo. Então, assim, na primeira consulta, foi até uma dúvida que o doutor me tirou, que eu fiquei um pouco triste na época, mas enfim. Uma das primeiras coisas que eu falei para ele era que eu queria os meus peitos bem juntos, porque eu não tinha o peito junto, né? Ele era bem separado, além de ele ser pequeno, ele era separado. E uma das coisas que eu gostaria de ter era eles bem juntinhos, para ficar justamente essa divisão aqui que é bonito, né? Eu acho bonito, não sei se todo mundo acha bonito, mas a minha vontade era de ter os peitos bem juntinhos. E nessa primeira consulta ele já me falou que no meu caso era muito difícil eu conseguir,
Por quê? Eu tenho os ombros largos e a caixa torácica bem larga, então é muito difícil conseguir, mesmo com prótese, juntar os dois juntinhos, deixar os dois juntinhos, tá? Então, ele já falou, deixou esclarecido isso pra mim, que depende muito do biotipo da pessoa, se a pessoa for mais magrinha, se a pessoa tiver aqui mais estreito, é muito mais fácil de deixar. Então, ele falou isso pra mim, ele esclareceu isso, não foi motivo para eu desistir de fazer, inclusive, ficou mais junto, tá? Hoje tá assim, eu estou sem sutiã, estou só com cropped, mas hoje, dependendo da roupa que eu visto, ele fica junto. Quando eu tô sem nada, ele também não fica tão separado quanto ficava antes, tá? Antes de eu colocar. Ele tirou as dúvidas da questão do tanto, eu queria colocar 400 ml, né? Porque eu não sei de onde que eu tirei isso. Eu falei, quero colocar 400 porque eu tenho peito pequeno, eu quero ter peito grandão. Ele falou que os 400 ia ficar muito pesado para mim, eu já não era tão nova quando eu fui colocar. Tanto que essa é até uma questão que eu gostaria de falar para vocês, pessoal. Desde os meus 18, 17 anos, eu já queria colocar o silicone porque eu sabia que eu não ia ter peito grande. Porque nessa idade, as minhas amigas, elas já eram muito desenvolvidas e eu não. Eu continuava magrinha, sem peito. Então, já sabia, vou ter que colocar silicone porque o meu peito não vai crescer mais. Eu já estava com 17 anos. Só que o que eu pensei? Eu falei, e se eu me arrepender? Eu vou esperar eu ficar mais velha. E quando eu ficar mais velha, se eu ainda tiver a vontade, eu vou e coloco. E foi assim que aconteceu. Eu esperei ficar mais velha para poder colocar. Coloquei com 28. Então, assim, me arrependi, tá bom? Eu deveria ter colocado já lá com os meus 20 e poucos, porque eu teria me aproveitado muito mais na questão de autoestima, de me sentir mais inclusa, porque querendo ou não, pessoal, eu me sentia muito mal por não ter peito, tá? Às vezes queria colocar, ia para alguma festa, para algum lugar onde as meninas iam com decote e eu não usava decote, porque não tinha nada, eu ia usar decote como, entendeu? Então, assim, por parte, eu não me arrependo de ter colocado mais velha, porque eu acho que era o meu tempo, cada um tem o seu tempo, mas se você é nova e você tem certeza que você vai querer colocar, coloca, tá? Hoje em dia é reversível a questão do silicone, então se você colocar e você se arrepender em algum momento, você pode fazer uma cirurgia reversa para poder tirar. Então, pessoal, nessa primeira consulta é para tirar todas essas dúvidas, tá? E eu tô aqui com o computador, eu tenho algumas informações, algumas dúvidas que a galera me deixava, tanto nesse decorrer dos 2 anos, quanto na época que eu fiz, tá? E uma pergunta que eu recebia bastante era com relação a fazer numa clínica ou no hospital. Pessoal, eu fiz 2 orçamentos, tanto no hospital com o doutor lá, quanto na clínica Silicone Center. As minhas pesquisas, eu já tinha visto o resultado do pessoal que fazia lá na Silicone Center. A minha única dúvida e o meu medo era em questão de fazer numa clínica que não tem UTI, tá? Então, assim, um dos meus maiores medos era acontecer alguma coisa e eu não ter um respaldo na clínica, porque a clínica ela não tem UTI. Era engano meu, tá? Porque o dia que eu fui na Silicone Center, o pessoal me explicou tudo como que acontecia. Inclusive, eles têm sim uma UTI de emergência. Na época, nunca tinha usado, pelo que me falaram. Hoje, depois de 2 anos, eu não sei se precisaram usar, mas assim, era tudo muito seguro. Eu conheci o espaço, conheci os equipamentos, conheci os doutores. Então, eu fiquei muito segura nessa questão de poder fazer na clínica. Até claro que outros aspectos também me fizeram escolher a clínica. A questão do valor, que é muito mais barato. Você não precisa ficar internada 2 dias. Você fazendo a cirurgia, você sai no mesmo dia. Pelo menos lá onde eu fiz, na época que eu fiz, estava assim, tá? Eu não sei hoje como que está. Mas eu vi que eles tinham assim um espaço de UTI. A clínica, ela fica perto de outros hospitais para se caso acontecer alguma emergência, precisar levar o paciente para o hospital. Então eu fiquei super tranquila, o pessoal me explicou com relação a isso. Então, ficou muito mais barato, como eu falei, fazer na clínica do que fazer no hospital, porque no hospital você paga muito mais, tá? Então, se você também tem essa dúvida, tem esse medo, fica tranquilo, porque lá na clínica eles têm todos os respaldos, tem a UTI sim que precisa e não vai acontecer nada de ruim com você, se Deus quiser, tá, pessoal? É claro que tem casos e casos, no meu caso não aconteceu nada, até a época que eu pesquisava e que eu fui lá, que eu fiz a cirurgia, não aconteceu nada de grave com ninguém, tá bom? A outra dúvida, pessoal, que eu recebo bastante
é com relação ao preço, tá? Lá na Silicone Center, pessoal, vocês têm a opção de pagar à vista, que você ganha um desconto bem alto. Cartão de crédito fica bem pouco a mais acima do valor à vista, tá? Dependendo se você for parcelar em até 10 vezes. E tem também a questão do boleto. Exatamente, pessoal. O boleto é o valor cheio, né? Você paga juros, inclusive, né? Dependendo do número de parcelas. E você só pode fazer a sua cirurgia quando você paga o seu último boleto, independente do número de parcelas, tá? É boa essa opção do boleto para você que não tem cartão de crédito, você que não guardou, não se planejou para pagar à vista, você consegue pagar com cartão de crédito. Então, se você for lá agora na Silicone Center e assinar o contrato, que, gente, é um contrato gigante. Eu não tô com a pastinha aqui, mas eu vou ver se eu pego depois para mostrar para vocês. Mas é um contrato gigante que você assina. Se você for lá e marcar hoje e parcelar em 12 parcelas, daqui a um ano você opera, você faz a sua cirurgia, tá? Então é bem legal para você que não tem o cartão de crédito e não consegue pagar à vista. Na época eu paguei com o cartão de crédito, ficou R$ 6.900. Pessoal, é um valor muito baixo. No outro hospital, o outro orçamento que eu fiz ficou bem mais que isso. Se eu não me engano, ficou 12 ou 13 mil. Para mim, isso faria muita diferença, esses quase 6 mil a mais. Então eu optei por fazer lá, não me arrependo, como eu falei, hoje estou aqui muito satisfeita. E é isso, vamos pro próximo tópico, tá? Outra pergunta que o pessoal sempre me pergunta é... Outra dúvida aqui que a galera tem bastante é quanto tempo que durou a minha cirurgia? Minha cirurgia, pessoal, ela durou em torno de 40 minutos. Então, como que foi? A minha cirurgia estava marcada para as 8 ou 9 da manhã, não me recordo muito bem. Eu tive que chegar na clínica umas 6 horas, tá? Então eu saí muito cedo, eu sou do interior, saí às 4 horas de casa, mais ou menos, 3h30, 4 horas, porque eu tinha que chegar lá na clínica às 6. E como eu fiz lá na Vila Mariana, é muito longe daqui, dá umas 2 horas e meia daqui de casa. Então eu tive que chegar cedo para me preparar, para conversar com o anestesista, tive que fazer jejum, tá? É muito importante o jejum. Então, assim, cheguei bem cedo, às 8 eu internei, conversei com o anestesista, falei algumas coisas, porque ele tira algumas dúvidas ali com você. A anestesia, pessoal, ela é local, tá bom? Você não toma anestesia geral, porém você é induzido a dormir, você é tipo aquelas inalação, não sei como que chama. Mas você dorme, então você não sente nada. Os médicos são super tranquilos, as enfermeiras também. Eles estavam ali a todo momento conversando comigo. Eu peguei no sono, depois eu já acordei na outra sala. Como eu falei no outro vídeo, eu demorei muito para acordar da anestesia. Era para eu ter saído umas 2, 3 horas antes da clínica, mas eu demorei muito para acordar. E quando eu acordei, eu já estava na outra sala junto com as enfermeiras. Elas me alimentaram. Você já consegue comer sozinha, tá? Claro que você tá com os curativos, tá com a roupinha ali especial, mas você consegue, eles deixam um copinho com canudinho para você tomar. Se você precisar de ajuda, as enfermeiras te ajudam a se alimentar também, tá? Eu saí da clínica, era por volta das 4, 5 horas da tarde, então fiquei praticamente o dia todo lá. E como eu falei, eu demorei muito para acordar. As meninas que fizeram comigo, que estavam junto comigo na sala, elas já tinham ido embora quando eu acordei, então assim, né? A dorminhoca aqui aproveitou para colocar o sono em dia. Mas enfim, é só um dia, como eu falei, na clínica é mais barato por conta disso. Você não fica mais de um dia na clínica, no hospital, tá? No hospital você fica, você interna um dia e sai só no outro, dependendo dos casos aí, tá bom? Então vamos lá. Quanto que eu coloquei? Que é uma das perguntas que eu mais recebo também. Pessoal, eu tô até aqui com a caixinha, tá? Do meu silicone para mostrar para vocês. Vou ver se a câmera foca, tá? Eu coloquei 375 ml, como vocês podem ver ali. Eu vou olhar aqui na outra caixinha para falar certinho para vocês. 375 ml nos dois, tá? Tem gente que põe mais em um do que no outro, tá? Porque tem ali os seios um pouco diferente, de tamanho diferente. Então, se você tiver, não tem problema, eles colocam a prótese proporcional, tá? Eu coloquei 375 nos dois, dessa marca CRM, tá? Perfil super alto, micro texturizada, tá bom, pessoal?
Essas duas caixinhas aqui, vem uma em cada. Eu vou ver se aqui dentro tem o certificado delas, tá? Essa prótese, pessoal, ela tem... como que fala? Ela é vitalícia, tá? Eu não preciso trocar nunca se eu não quiser trocar. A não ser que eu queira trocar prótese conforme eu for envelhecendo, quiser colocar mais, tirar, entendeu? Mas ela tem garantia vitalícia, essa daqui. Tem até o certificado, vem o certificado tudo certinho. Não vai focar, que beleza. Enfim, aí aqui vem também esse papelzinho, vem só em um porque é o par. E aqui vem explicando sobre a sua prótese. Aqui tem, deixa eu mostrar pra vocês, ver se vocês vão conseguir ver. Os tipos de prótese, tá? Deixa eu ver qual que é a minha. Perfil super alto, é a última, que é a mais pra frente, tá? Vejam a diferença aqui das próteses, pessoal. Tem as próteses anatômica baixa, perfil moderado. Essa perfil super alta, pessoal, é essa que fica mais pra frente, tá? Então eu coloquei 375 ml, perfil super alto texturizado dessa marca CRM, tá, pessoal? Eu não me arrependo de ter colocado isso. Quando eu quero mostrar os peitos, que eu coloco o decote, que nem esse cropped aqui. Eu fico com o peitão, tá? Quando eu quiser colocar uma camiseta, quiser ficar mais discreto, eu coloco e não dá nem pra perceber que eu tenho silicone. Tanto que algumas pessoas, dependendo da ocasião ali que a pessoa me conhece, a pessoa nem percebe que eu tenho silicone, tá? Inclusive até aqui nas redes, no Instagram, não tenho costume, eu tenho um pouco de vergonha de postar foto com muito decote. E às vezes quando eu falo que eu tenho silicone, o pessoal até se espanta, porque realmente eu não tô sempre com os peitiolas à vista, tá? Uma outra questão aqui, pessoal, sobre o pós-operatório. O meu pós, como eu falei no outro vídeo, foi muito difícil. Assim, gente, difícil assim, eu senti bastante dor, só que é normal, né? Eu abri o meu peito, né? Eu fiz um corte ali, eu coloquei um corpo estranho dentro de mim. Então, é super normal as dores que eu senti, não tive inflamação, não tive nenhum problema fora do comum em questão desse tipo de cirurgia, porque acaba sendo uma cirurgia simples, tá? Não é uma cirurgia mega blaster assim, mas acaba sendo uma cirurgia, é um corpo estranho dentro de você, tem a questão dos cortes. O meu corte foi bem baixo, gente. A minha sorte foi que o meu corte ele ficou exatamente na dobra do peito. Só consigo ver se eu levanto assim, não dá pra ver, a cicatriz tá super clarinha. Eu consegui tratar muito bem da cicatriz. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo que eu fale quais os produtos que eu usei para tratar da cicatriz, eu posso fazer um vídeo à parte para não ficar tão longo, porque esse daqui já está ficando longo, porque eu falo pra caramba. E é isso, pessoal. Fiquei 15 dias de atestado, só que eu não peguei atestado porque na época eu fiz nas férias, tá? Mas quem faz, pega 15 dias de atestado para poder se recuperar. Os 7 primeiros dias foram os mais difíceis, era muita pressão na questão de falta de ar. Eu tenho asma, né? Eu já tenho falta de ar geralmente, e com o silicone foi muito pior. Eu sentia bastante dor, porque, gente, eu não consigo descrever. Você sente dor, mas mesmo com tudo, eu não me arrependo, tá? Foi suportável, não precisei voltar no hospital, né, nesse tempo de recuperação para ver nada, porque tem gente que às vezes tem alguma complicação, alguma inflamação ali, algum ponto que inflama. Eu não tive esse problema, eu só voltei na primeira consulta, que é após os 15 dias, para ele ver como que tá, e foi tudo certo. A partir do 7º dia foi mais tranquilo, tá? Mesmo assim, eu precisava tomar banho sentada, porque minha pressão caía muito. Eu ficava praticamente o dia todo deitada, e o ruim é que você tem que se deitar para cima, tá? Ah, e outro detalhe também, no pós-cirúrgico, por eu não ter histórico de trombose na família, não precisei usar as meias, aquelas meias para trombose, sabe? Tem muita gente que me pergunta isso, eu não usei, porque eu não precisei, mas teve outras meninas lá que fizeram a cirurgia comigo, que elas tiveram que usar, porque já tinha quadro de trombose na família. Então, nesses casos é importante, é necessário que se use essa meia, mas no meu caso eu não precisei usar,
tá? Eu lembrei disso agora, já falei aqui, porque eu nem anotei isso daqui pra falar, me veio na mente agora. Então foi isso, precisei de ajuda para tomar banho, dormir só de barriga para cima. Você tem que arrumar ali alguma forma de ficar confortável, porque é muito ruim. Eu que durmo de bruço, pessoal, eu sofri nessa questão até hoje. Eu durmo de bruço hoje em dia, sim, não tem problema, tá? Acordo com o peito um pouco amassado, um dia ou outro, mas não tem problema com relação a isso. Mas nos primeiros dias lá, eu não pude dormir de bruço, nem de lado, nem de jeito nenhum. Era só pra cima, tá? No 15º dia, já estava tudo normal, eu já não estava com dor. Voltei a dirigir, voltei a trabalhar. Não, voltei a trabalhar não, fiquei mais uma semana sem trabalhar, porque eu estava de férias. Mas voltei a fazer as atividades normais. É claro, pessoal, que eu não exagerei, tá? Não fiquei lavando louça pesada, panela de ferro pesada. Na academia não voltei fazendo os exercícios na parte superior, porque você tem que sim tomar um cuidado. Você ainda, dependendo de alguns casos, ainda está com os pontos, tá? Então tem que se atentar com relação a isso, ok? Na questão dos exames, pessoal, eu não paguei nenhum exame à parte porque eu fiz pelo convênio. Todos os exames que eu precisei fazer antes e depois também da cirurgia eu fiz pelo convênio, então eu não tenho valores para passar para vocês com relação a isso, tá? Tem também a questão dos valores dos remédios que você tem que tomar após a cirurgia. No outro vídeo eu até falei os valores, mas eu acabei não vendo quanto que ficou, não me lembro. Eu vou ver se eu olho outro vídeo lá e eu coloco na edição o valor de quanto eu paguei nos remédios no pós, tá bom? Foram 2 ou 3 remédios que eu tive que comprar, fora os óleos, tá? Pessoal, tem também a questão da hidratação no pré-operatório, tá? Você tem que usar, inclusive o médico já te recomenda a usar algum óleo antes da sua cirurgia, mais ou menos um mês você já começa a passar o óleo para hidratar bem a sua pele, para que você não tenha estrias, e se tiver, que sejam menos, tá? Eu usei um óleo, que eu vou deixar o nome aqui para vocês, que eu não me lembro do nome, usei tanto no pré como no pós, mas assim, mesmo assim, eu tive estria, tá? E teve um único produto que me ajudou com relação a isso. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui disponível para vocês olharem depois. O único creme que me ajudou a fazer as minhas estrias sumirem, porque eu tive bastante, principalmente na parte de baixo, tá? É super normal, não tem como não ter, porque estica muito a pele. Como eu não tinha peito nenhum, esticou muito, mas é super normal. O que não pode é você deixar elas ficarem brancas, porque depois é muito mais difícil de cuidar. Então aproveita e olha esse meu outro vídeo, já compra também se você for fazer, e já passa ele antes mesmo de darem as estrias, porque ele já vai ajudar muito na questão da pele. Se você tiver, vai sair rápido, tá? Então o óleo você usa antes e depois, e tem alguns cremes que ajudam também caso venha a nascer essas estrias, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as maiores dúvidas que a galera tem. Se você ainda ficou com alguma dúvida e eu puder ajudar, deixa aqui nos comentários, tá? Não deixe de ver os outros vídeos. Lá no Instagram eu tenho também um destaque só falando da cirurgia. Tem vídeos meus lá na clínica, como que eu fiquei pálida, branca depois da cirurgia, vocês vão ver. Então, se vocês tiverem interesse em ver como que foi o meu dia a dia, o meu pós, eu sempre postava bastante vídeo. Então, vão lá, se inscreve aqui no canal, dá essa ajuda pra mim. E outra coisa, não se esqueçam de clicar no link e agendar a sua consulta. Mesmo se você não tiver certeza que você queira fazer a cirurgia agora, vai, conhece a clínica, tira as dúvidas, fala diretamente com o médico. Ele é melhor do que ninguém para tirar as suas dúvidas. Leva já anotada o que você tem de interesse em saber, tá bom? E eu garanto que você não vai se arrepender de ir lá conversar. Você vai se sentir muito melhor, vai se sentir até inspirado em fazer a cirurgia. Eu sei que tem gente que vai vir aqui, como nos outros vídeos que eu falei sobre o silicone, que são contra a cirurgia plástica. E assim, pessoal, se você tiver alguma opinião de ser contra a cirurgia plástica, quiser deixar aqui os seus argumentos, vocês são muito bem-vindos também, desde que vocês mantenham respeito para quem pensa diferente, tá? E vale lembrar, pessoal, que o corpo do outro é do outro, tá? A nossa opinião, às vezes, a gente tem que dar quando é pedida,
tá? Não tô falando para você não deixar seu comentário aqui nem nada, mas apenas que mantenha o respeito e tente entender, né, que o corpo do outro é do outro, tá, pessoal? Agradeço você que assistiu até aqui. Deixe seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou respondendo com o passar do tempo. Geralmente eu respondo mais lá no Instagram. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até mais.